Eu sempre falo que bater meta é ganhar bônus, não é ser promovido. Todos nós vivíamos aqui no ambiente bancário em que nós víamos o profissional acomodado, que não tinha certificação, ou tinha CPA 10, não estava nem aí para nada, estava só ali batendo meta, quando batia e não estava preocupado com a carreira, e vimos isso acontecer. Sejam muito bem-vindos ao 10º episódio dos Advisors Ame Banco, com um tema muito importante. Você não pode deixar de acompanhar. Mas antes de eu falar sobre o tema, deixa eu apresentar aqui Ronaldo Cerqueira. Boa, Brunão. Tema bom, tema legal. Tema que vai ser um tema para fazer você se provocar, repensar. Um tema que está aí meio que em alta, infelizmente, para alguns, né? Mas a gente quer trazer uma leitura um pouquinho diferente. A notícia não é tão óbvia assim. Vamos dissecar essa notícia que o Bruno vai trazer. Perfeito. Falar de demissão hoje, Fabião? Bora falar. Chegamos já ao 10º episódio aqui. E a gente já tem falado disso há algum tempo. Só que agora o Valor Econômico veio e colocou lá, os bancos estão demitindo. Aí a galera foi a loucura. Aí veio notícia, mensagem atrás de mensagem. Então a gente vai esclarecer o que está acontecendo nesse cenário. Perfeito. O tema é muito claro e muito simples, como o Ronaldo citou. Por que os bancos estão demitindo tanto? Uma matéria que o Valor Econômico colocou, como o Fábio citou, e nós estamos recebendo muitas mensagens de profissionais que estão com medo de perder o seu emprego, de perder ali o seu lugar no mercado financeiro. E para que você entenda melhor tudo isso, nós vamos ter esse bate-papo nos próximos 30, 40 minutos, para que você não deixe isso acontecer com você e até mesmo se qualifique e conquiste algumas promoções. Ronaldão, a gente traz aqui constantemente que o mercado financeiro ele tem tantas mil vagas para especialistas em investimentos, tantas mil vagas para o segmento alta renda. Porque nesse momento a gente tem as notícias andando juntas. Enquanto nós vemos o segmento alta renda crescendo, expandindo muito, com muitas vagas, procurando muitos profissionais, nós temos essa notícia do Valor Econômico que estão demitindo bastante também bancários. Interessante. Essa notícia ela focou no mercado norte-americano, trouxe ali vários exemplos. Foi uma notícia datada de 24 de janeiro, da Valor Econômico, e ela é uma notícia que talvez aí você que não viu, ela é exclusiva para assinante, mas para quem assina ali... eu acho que esse aí que foi o desespero de geral, por quê? Você só consegue ver se você for assinante. Então, você só vê a manchete. E pessoal que não assina o Valor Econômico, que acho que é importante assinar até, não assina, ficou só vendo a notícia, não sabia nem o que estava acontecendo. Aí ficou questionando, em vez de assinar ali o valor para saber mais, então ficaram perdidos. Mas é mercado americano, né? Global, né? Mercado global. A Valor me deve um café, hein? Porque com certeza aí teve muita gente ali que veio e com certeza acabou assinando para ver a notícia, mas resumidamente falava de instituições norte-americanas, e isso traz para o Brasil completamente, porque a gente teve semana passada aí muito burburinho de mercado, layoff da XP demite, PagBank que demitiu 10% do quadro aproximadamente, e assim, eu vejo isso com naturalidade. Aí quem está aí, de repente, que foi uma das vítimas disso tudo, pode estar falando, mas como natural... nenhum mercado é um mercado que se sustenta sem movimentos de entradas e saídas de profissionais. E o mercado financeiro ele teve um boom na época da pandemia ali, de contratações para profissionais home office, áreas que estavam expandindo para atender o digital. E é natural que a demissão exista dentro de uma instituição em um cenário tradicional, quem dirá no cenário de tantas mudanças como foi a pandemia. Então, eu vejo que é mais um período agora de ajustes e que não vai impactar em nada os planos de crescimento de nenhum desses players envolvidos, sejam os bancos norte-americanos, sejam os bancos brasileiros. Se você olhar, por exemplo, XP, PagBank, continuam com planos, continuam com bons números, fundamentados, e essas demissões eu entendo como ajustes naturais que qualquer empresa pode fazer dentro de um quadro. Sim. Fabião, quando a gente fala de demissões em massa, me vem muito à cabeça muitas mensagens que eu recebo de profissionais que têm 10, 15 anos de um banco específico, de mercado financeiro, e que ficam completamente desesperados, porque eles não entendem. Cara, eu tinha 10 anos na instituição, um amor pela instituição, e eles conseguiram fazer isso comigo, mandar embora. Por que isso acontece? Isso acontece pela acomodação, principalmente, porque você se acomoda, o ambiente não te desafia. Então, o seu gestor, muitas vezes, ele te desafia a bater metas e só. Você vai bater meta esse mês, dá parabéns, e aí o cara ali que estuda tira uma certificação, faz um MBA, faz uma coisa diferente, esse gestor não valoriza. Qual é o recado que ele dá para os outros? Não precisa estudar ninguém.
E aí o que acontece? Ele mesmo, esse gestor mesmo, ele não fica no banco, porque posteriormente ele não vai conseguir subir, e aí ele só vive de meta, meta, meta. E os que acompanharam ele, seguiram ele, estão tudo ali com o CPA 10, que aconteceu muito com a gente, né? Cara com 10, 20 anos de carreira, somente com a CPA 10 procurando a gente porque foi demitido e não consegue fazer entrevista em nenhum lugar. E aí a gente consegue até alguns casos a recolocação, ele busca o CEA, busca conhecimento, se atualiza, porém ele sofre mais. Então a gente vê muito esses casos dessas pessoas que se acomodam por conta do ambiente. Para mim, acho que esse é o principal ponto quando falar de demissão. E um negócio legal para vocês saberem, quando o Itaú comprou a operação do Citi no varejo, a gente tinha uma preocupação, né? Eu estava no Citi, será que o Itaú vai conseguir absorver isso? Porque eram 2.500 colaboradores, não vou saber o número exato, 2.500 colaboradores. Pô, como que eles vão colocar 2.500 para dentro? E aí a gente teve uma conversa com o pessoal do Itaú, que estava fazendo a transição, só o turnover deles era 2.500. Ou seja, as pessoas contratadas e demitidas ali, por qualquer coisa. Então, quando a gente fala de demissão em massa, quando a gente fala de setor bancário, é um setor totalmente diferente da economia. Porque a gente vê, por exemplo, as próprias fintechs que estão crescendo, iniciando, eles falam, demissão em massa, é 300, é 1.000, demitiu 30% do quadro, aí era 1.000 pessoas, 300 pessoas, 200, a gente viu bastante isso. Banco já tem isso. O Itaú, o Santander acelerou agora o AAA, em 6 meses, 600 pessoas, agora mais 4 meses, mais 600. Então, quando a gente fala de banco, a gente fala de uma magnitude muito grande, que sempre vai ter demissões e vai ter sempre contratações de outro lado. Isso sempre vai acontecer. A questão é que eles vão ajustando o lado. O que eles precisam mais, eles vão contratar, e aqueles setores que não estão entregando, que estão ficando para trás, eles vão demitir. Isso é um movimento natural. Então, demissões sempre teve. Principalmente quando se fala de banco, que tem 100 mil colaboradores. A gente pega Itaú, tem 100 mil colaboradores, Banco do Brasil, 100 mil colaboradores, Bradesco também em torno disso, Santander, 40 mil. Então, só esses três, eu estou falando de 340 mil colaboradores, praticamente. É muita coisa. Então, é normal. É normal esse movimento, pode ficar tranquilo, principalmente se você for essa pessoa que está buscando ali qualificação, certificação, vai ter espaço para você e muito espaço, inclusive. E algumas áreas que são descontinuadas também, aí a pessoa tem que entender. Tem a demissão, que ela é uma demissão oriunda de uma má performance, desalinhamento de cultura, e tem aquela vítima também de um fechamento de uma operação. Só que aí é aquela questão do cuidado preventivo, né? Porque assim, o problema em si não é uma demissão. A demissão, é claro que ela é dolorosa, ela traz ali inseguranças, só que para quem é qualificado, a demissão pode ser um evento menos traumático, porque a pessoa sabe que ela tem empregabilidade. Então, agora, nesse evento da XP, eu vi muitas pessoas ali que trataram, claro que é uma situação ruim, a demissão, mas elas estavam muito preparadas. Então, gente com CEA, com CFP, pessoas que estão ali com a cabeça e, teve ali um evento interno de mudança, a pessoa teve um período de não entregas, ou então a cultura mesmo desalinhou, e faz parte da vida. E eu uso como exemplo quando o Itaú descontinuou 30 horas, que é a central gigantesca que ele tinha, que ninguém imaginava que um dia ia descontinuar. E o Itaú ele trouxe ali para as pessoas a realidade. Poxa, quem tem aqui dentro um contato, tudo mais, a gente vai incentivar essa mudança. Quem não tem, corra atrás. O banco não tinha como cuidar, deixou de fazer sentido, deixou de ser eficiente uma central daquele tamanho para o banco digital, tão digital que nem o Itaú. E acabou que as pessoas se desesperaram, algumas conseguiram, outras não. O importante é a pessoa cuidar da carreira e ter sempre o plano B ou o plano C, porque num evento desse ela não vai ser surpreendida. Ou ela, se for surpreendida, ela vai ter um mercado aí para ser conquistado. Foi muito difícil ver pessoas, como você colocou, com 20 anos, 15 anos de banco, que vieram reclamar do banco, reclamar que o mercado é preconceituoso, mas que 20 anos não tinham terminado o curso superior. Sendo que o banco, por um período desse, pagou, inclusive, o curso superior para as pessoas. Certificações vencidas. Ou seja, a pessoa não se enquadrava em nenhuma área. Iam expandindo e uma área fechando. Quem tinha um CEA, quem tinha um CPA 20, foi aproveitado. E quem não tinha, não pôde reclamar, porque não tinha validação, não tinha qualificação mínima para aproveitar esse boom de mudanças que o Fábio falou. Aqui eu resseco, porque eu preciso menos,
buscando eficiência financeira, e aqui eu expando porque aqui tem mais negócio, tem mais atratividade. Então, é cuidar da carreira preventivamente. Cuidar da carreira, acho que esse é o ponto, né? Entender o seu momento de carreira e não ficar estagnado. Você falou agora sobre cuidar de carreira, o Fábio trouxe a parte de profissionais acomodados. A gente está indo sempre basicamente na mesma linha, falando desse mesmo assunto. E, Fabião, além de certificação, porque eu vivi, todos nós vivíamos aqui no ambiente bancário em que nós víamos o profissional acomodado, que não tinha certificação, ou tinha CPA 10, não estava nem aí para nada, estava só ali batendo meta, quando batia e não estava preocupado com a carreira, e vimos isso acontecer. Fora a certificação, porque isso é mais fácil, mais palpável para as pessoas. Eu estou numa área, eu sei que a CPA 20 é a obrigatória, mas eu já vou dar o próximo passo para a CEA. Fora a certificação, o que ela pode buscar de geração de valor, de conteúdos, para que isso não aconteça com ela, para que ela se torne indispensável para a operação ou para a instituição pela geração de valor? Muito bom, muito bom. Eu sempre falo que bater meta é ganhar bônus, não é ser promovido. Então a gente confunde, né? Vou bater meta e vou ser promovido. Não. Bater meta é só um dos fatores para ser promovido. Isso acontecia lá atrás, que os bancos se arrependem muito porque perderam muitos bons gerentes de relacionamento e ganharam péssimos gerentes gerais, que era o primeiro lá, o melhor colocado, o que mais batia. Vamos promover que é o que mais bate meta aqui. Uhum. E aí, então, os bancos repensaram todo esse modelo. Então, hoje tem métricas ali que vão além da meta. E aí tem a questão até da própria certificação, se ele tem habilitação, o conhecimento que ele tem sobre produtos, inteligência emocional, como que ele se relaciona com os colegas. Então, tem avaliação ali com os pares, com os líderes. Então, hoje vai muito além da meta, né? Que eu acho que é importante trazer esse ponto, que às vezes as pessoas só focam nisso. Então, você que quer crescer no banco, você tem que estar ali entregando o seu 100%, 110%, 120%, estar sempre ali entre os primeiros, e, paralelamente, ter ali a certificação necessária, você entender bem de produtos. E eu acho que uma dica que eu acho que vale muito a pena para você é ser o melhor de algum produto, o melhor do banco. Você quer se destacar consórcio, você vai ser o melhor do banco em consórcio, você vai entender tudo. Você vai ganhar uma fama tão grande que os caras lá de outro lugar, de distância, de outra região, vão ligar para você para pedir sua dica. Caramba, eu vou ligar porque o cara entende muito de consórcio. Então, se você é esse cara, você consegue se destacar nacionalmente. Eu sempre fiz isso na minha carreira. Sempre tinha algum produto ali de investimentos que eu falava, caramba, você é o melhor aqui, onde todos os especialistas vão ligar aqui para mim para entender. E isso sempre deu muito certo, que isso traz evidência. Então, uma dica que eu dou para quem quer crescer, escalar na carreira e também não ser demitido, sim, seja o melhor em um produto. Com certeza isso vai te ajudar muito. Perfeito. Ronaldão, tem uma coisa que é muito marcante para mim quando eu entrei no Itaú, que eu trabalhei como caixa na parte operacional e tinha ali a parte comercial, que eram os assistentes de gerentes. Então, tinham vários estagiários, aí a gente ia sendo efetivado para um lado ou para outro, um lado e para outro. E eu lembro que tinha uma pessoa que ela falava assim, ela tinha sido promovida para a parte comercial, assistente de gerente, e ficava, vocês que foram para a área operacional aí, não sabem de nada, estão ferrados, dá 6 meses, aí o banco fecha aí tudo operacional, vocês estão tudo mandado embora, o comercial vai reinar. E o Itaú fez uma mudança para a transformação de agente de negócios, porque até o caixa, somente como caixa, ele não faz mais sentido. A gente vê essa transformação há anos e há anos. Quanto mais digitalizado, melhor. E muitos desses profissionais que eram da área operacional, no Itaú, não só vivenciavam o caixa, mas tinham um atendimento comercial também. Então, eles estavam muito mais prontos e preparados. E essas pessoas que vivenciavam só a parte comercial e estavam um pouco mais estagnadas, acabaram sendo demitidas. Quando a gente fala de parte operacional, seja caixa ou qualquer outra parte de back-office, assusta muito a pessoa. Porque a pessoa sempre acha que ela pode ser substituída. Vai entrar uma tecnologia, um robô aqui e acabou meu trabalho. Isso é verdade? A pessoa tem que se preocupar mesmo se ela está num lugar mais operacional, back-office ou não? Boa pergunta. Eu entendo que é uma premissa no mercado, Bruno, ainda mais nos bancos, que são os maiores, que tudo que puder ser robotizado vai ser robotizado em algum momento. Isso é fato. Então, eu sempre brinco que em 83 o Itaú colocou o primeiro caixa eletrônico do Brasil em Campinas. Ali foi um recado claro que assim, eu não vou ficar a vida toda pagando alguém para receber boleto, para, enfim, dar dinheiro, receber um pagamento de conta, receber dinheiro para depósito. Então, ali foi evoluindo. Então, os sinais são dados e nada no mercado acontece
do nada, acontece de repente. Esse de repente levou 40 anos. Então, quando você, 5 anos atrás, falava, áreas operacionais elas são menos necessárias, não estou falando que vai ter extinção, mas vão ser menos necessárias. Muita gente achava que era um alarmismo, enfim, né? E aí aconteceu o quê? A gente teve uma grande, acho que foi um movimento traiçoeiro que o Itaú fez, não intencionalmente, óbvio, para o mercado. O Itaú trouxe gente de tudo que é lado para ser gerente operacional em 2019, 2018. Contratou gente que vinha da Nextel, de vários setores, para oxigenar. Eu achei muito legal. Trouxe gente que era de outros setores, funções operacionais, para trabalhar como gerente operacional no Itaú. E deu muito certo esse negócio. Mas teve muita gente que entendeu esse recado como um recado que, assim, tá vendo? Os bancos vão voltar a contratar para funções operacionais. E elas ignoraram o fato que mesmo o banco, naquele período, estava fechando várias agências e tornando a operação digital do Uniclass, Personalité, do EMP, muito mais eficiente. Então, o fato hoje o profissional operacional, ele vai existir, só que vai ter que ser muito mais qualificado. Ele, inclusive, tem que entender também da rotina comercial. Agora, as funções como caixa, a função que é totalmente assim, operacional, braçal, faça essa pergunta para você. Você, como consumidor, você precisa ir numa agência? Será que nessa agência, hoje, o processo, a tecnologia, não substitui tudo que um caixa faz? Então, essa pergunta, em alguns lugares assim, interioranos, fora dos grandes centros, isso eu entendo que vai demorar um pouco mais. Só que nas grandes capitais, fica evidente que os próprios bancos estão mudando, tirando o numerário de agência para reduzir o custo operacional com segurança, enfim. Então, fica muito claro que o banco está deixando o recado que essas funções são menos eficientes e elas são menos necessárias. E vai se pagar e vai se contratar quem traz recursos e quem é mais eficiente. Então, extinção não vai existir, vai continuar tendo, só que num volume muito menor e com uma função também bastante diferente do que tinha. Eu não entendi porque você falou interiorano, olhou para mim, tem alguma coisa contra a minha cidade, é isso? Nada contra Pira, pelo contrário, mas eu acho que assim... Não, senão a gente debate sobre isso aqui já. Em Pira, com certeza, em Pira, a gente fala quando... Pira é grande, viu? Mas você pega uma cidade de menor porte, cara, as pessoas elas olham e aquele negócio do olho no olho, tomar café junto, existe muito ainda. Aqui em São Paulo, aqui na Paulista mesmo, cara, quem imaginou? Tinha uma agência gigantesca do Itaú aqui, linda. Ela era, assim, ponto turístico. Cara, e o banco fechou aquela agência. Santander também tinha ali, no outro lado, a agência gigantesca. Onde é o MEC, né? Agora, onde é o MEC. Então, era ponto turístico. E, assim, os bancos fecharam. Ou seja, esse desapego na rede física, ele existe há muito tempo. Então, quem mora em capital, fica mais perto porque esse movimento é mais acelerado. Boa. Enquanto a gente vai para a próxima pergunta aqui, você que está acompanhando no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você não perder nenhum dos episódios dos Advisors Amibanco. E, é claro, comenta aqui sobre esse tema que nós estamos debatendo. Deixa a sua pergunta sobre o tema de demissões, deixa o seu comentário, porque nós vamos sempre utilizando para trazer mais conteúdo para você. Você que está nos ouvindo no Spotify, não se esqueça de nos avaliar com 5 estrelas, certo? Combinado? Então, mais uma pergunta para o Fabião aqui. Não. Oi. Tem uma pergunta legal. Posso falar? Que daí a gente já faz o corte aqui. As 7 áreas mais promissoras do banco para contratação, que você acha que não vão ficar sem emprego, tal, alguma coisa nesse sentido. Que eu vou falar 7 áreas aqui. Beleza. Eu agora eu entendi. Fechou. Eu tô achando que tá gravando. Eu entendi. O Bruno já, cara, quais são as 7 áreas? Não, eu já pensando que o especialista tá listando aqui, deu 4, falta 3, meu Deus, e agora? Filho da puta, caixa, segurança, Copa. Caixa, só falar coisa nada a ver. Bora então para mais uma pergunta aqui para o Fabião. E essa aqui, muito importante. Se você gostou do papo até agora, eu tenho certeza que dessa pergunta aqui você vai levar muita coisa. Fabião, eu queria que você listasse as 7 áreas mais promissoras dentro do mercado financeiro, para que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, elas possam ter essa realidade para ter um caminho para trilhar. Boa. Essas 7 áreas aqui são áreas que vão continuar contratando e por um bom tempo, tá? O primeiro, tecnologia. Não tem jeito, tecnologia é uma área que o banco contrata, inclusive tem bancos que têm faculdade só para formar cara de tecnologia. Esse é o primeiro. Segundo, PJ, e principalmente PJ ligado a agro. Esse é um que está crescendo demais. Tudo que envolve o atacado, então research, asset, IB, tudo isso também vai entrar.
E aí, o especialista em investimentos, que a gente fala, o assessor de investimentos, seja, que também exige essa qualificação, o gerente alta renda, por conta da proximidade, por conta da competição entre os bancos, líderes do mercado financeiro, então você ser um gerente geral, um regional, ter atribuições de gestão, isso também vai faltar no mercado financeiro, e o private banker, que é aquele que tem a gestão ali mais qualificada. Então, esses 7, para mim, qualquer um que você se especializar desses 7 vão ter ali, você vai ficar ali por um bom tempo no banco, com certeza. Em comum, elas têm o quê? A exigência por um alto nível de qualificação. São profissionais que têm que se atualizar a todo tempo, né? E, assim, novamente, são funções que elas são praticamente insubstituíveis. A tecnologia ela serve para essas pessoas para acelerar e não para ameaçar, né? Então, tem esse ponto aí para deixar reflexão. Perfeito. O Fábio trouxe agora aqui as 7 áreas, né, que mais crescem, mais promissoras no mercado financeiro. A gente está falando de demissões, mas nós trazemos, como eu falei lá no começo do episódio, que a gente tem tantas 1000 vagas para especialistas em investimentos, tantas outras 1000 vagas para o segmento alta renda. A gente sempre explora muito isso, trazendo grandes programas para o nosso público. Quem está de fora quer muito aproveitar essa chance. Então, se tem essa renovação no mercado financeiro, se tem uma demissão em massa para renovar uma área, para alguma coisa nesse sentido, alguém que está fora também vai aproveitar. Dito as 7 áreas aqui mais promissoras, o que quem está de fora pode fazer para aproveitar tudo isso? Legal, eu acho que até uma resposta prévia também, Bruno, é entender quais áreas mais ameaçadas. Muita gente pergunta isso daí, e é uma resposta difícil de ser dada, mas eu trago exemplos assim, bem breve, por exemplo, da área de crédito. Eu estava vendo uma matéria recentemente, eu vi acho que no YouTube, eu vi uma coisa sobre como que o processo de crédito, concessão mudou dos últimos anos, né? E que hoje alguns bancos, por exemplo, que tinham aí 800 mil analistas há 10 anos atrás, hoje operam uma mesa com 150 com mais eficiência. Por quê? Essas 150 pessoas contam com processos. E a definição de crédito varejo, isso envolve veículos leves, motos, ela é 4 vezes mais assertiva, feito pela máquina, do que pelo ser humano, e com um custo muito menor. Enquanto um analista, na época, definia aí de alta performance 30, 35 propostas no dia, eu estou falando da máquina que ela consegue definir ali em 10 segundos uma proposta. Então, essas áreas, você começa a ver tudo que envolve muito dado, muita tecnologia, não somente dado, mas inteligência de dados, essas áreas elas têm que ser vistas com mais carinho, porque você vê que o que tem de analista de crédito desempregado hoje foi por conta disso, não acompanharam. Quem aprendeu a mexer com programação, quem aprendeu a mexer com contabilidade para definição de uma proposta de crédito, está empregado, muito bem empregado. Então, entender o que eu faço hoje, o robô pode fazer? Então, essa que é a reflexão. E para aproveitar, o Bruno, acho que essas áreas que o Fábio trouxe, todas elas são áreas que quem é um pouco atento ao mercado já não se surpreendeu com a afirmação do Fábio. E olhar dentro disso, o meu perfil, primeiro ponto é se autoconhecer. O que eu quero fazer? No que eu sou bom? A partir disso, mapear dentro dessas vagas mais aquecidas, áreas aquecidas, quais funções, quais cadeiras são mais aderentes ao que você já fez, aproveitando sua experiência, ao que você estudou, para poder fazer, é o que você está pronto hoje para exercer. A partir disso, vai se qualificar. Então, tem um plano de ação, se qualifica. Hoje eu estou no varejo, quero ir para a área de investimentos. Como nós falamos aqui a todo tempo, não é ter o CEA simplesmente. O CEA é um aspecto regulatório. Vai conversar com os colegas que estão na área hoje, pergunta como que é a rotina, como que é o seu dia, você bateu o ponto, como que é o teu dia? Você liga, você recebe ligação, você faz o que nas ferramentas do banco, o que você usa aí de dados? Então, é entender a rotina dessa área que você quer, começar a se qualificar e viver como um profissional dessa área muito antes de você ser. O Fábio falou do agro. Ninguém vai conseguir trabalhar no agro, por exemplo, lendo simplesmente ou estudando pelo digital. A pessoa tem que colocar o pé no solo, conversar com quem vive lá dentro. Então, nada ensina mais que a prática. Se você quer fazer uma transição aproveitando essas áreas, vá conversar com pessoas que estão nessas áreas. Ouça, peça conselho, peça para elas ali no LinkedIn se colocarem um minutinho na sua pele e qual conselho que elas dariam para alguém que quisesse trilhar o caminho que ela trilhou. Então, isso daí tem um peso de ouro, tá? E tem muita disposição e paciência, porque uma transição, geralmente, não é tão rápida, ainda mais para áreas que são tão competitivas. Boa.
Fabião, agora que eu comecei a refletir também, você falou aqui sobre especialista de investimentos, assessor de investimentos, private banker, nas áreas mais promissoras. Nós temos episódios aqui só focado nisso, nos advisors do Banco também, né? Sim, sim, vários episódios e episódios que mostram ali como você se tornar competitivo, as habilidades necessárias. Eu acho que tem algumas habilidades, Brunão, que encaixam em todas essas vagas, em todos que é a habilidade do futuro, né, que a gente fala. Quando a gente vê alguns temas, a gente estuda, tem algumas habilidades que são habilidades necessárias para você dominar qualquer um desses cargos, principalmente soft skills, né? People skills, agora falam people skills, agora mudou, né? Principalmente isso. Então, trazendo desse ponto, um tema extremamente relevante para qualquer uma das áreas é a inteligência emocional. Eu gosto de trazer muito esse tema, porque é o tema, eu estou conversando bastante com os bankers, todos citaram isso, que alguns chegaram e falaram, não estava preparado quando assumi para banker. Porque não tinha parte técnica e comercial? Não, porque eu não estava preparado o meu emocional. De pegar um cliente ali que tem 30, 40 milhões de reais e falar, eu preciso disso aqui agora. E você saber que aquilo não dá para fazer e você conseguir falar para ele que não dá para fazer de um jeito onde você não vai se queimar com ele, de um jeito que você não vai ficar, não vai se ferrar, de um jeito que você vai conversar com o seu líder e falar por que você não fez aquilo. Então, é uma situação que você não passa muito no varejo. Agora, no Private, você passa, e às vezes tem horário, eu quero investir em tal, mas passou do horário, e agora? Pode, não pode? Eu tenho que ligar para o fundo? Já abre exceção para um cliente desse? Não abre? Então, é muito difícil lidar, é muito. Então, a inteligência emocional é extremamente importante. Inteligência emocional para você ali educar esse cliente private, isso é muito importante. Então, conversando com os bankers, sempre falam, eu preciso educar esse meu cliente. Por quê? Porque ele está acostumado a todo mundo paparicar ele, todo mundo ali tá próximo dele, só que ele quer um profissional ali com ele. Vou pegar um exemplo de um médico. O médico tem a agenda dele, um médico respeitado, renomado. Se ele deixar livre assim, ele perde o respeito. E a mesma coisa o profissional. Então, o banker, ele tem que ter essa característica. E aí eu trago para todos, ali, seja para o gerente de alta renda, seja para o especialista de investimentos. Inteligência emocional é importante para qualquer uma dessas vagas que eu trouxe aqui. Boa. A gente tem, como eu citei, alguns episódios só focados em tudo isso. Nós vamos trazer mais esse tema de inteligência emocional, people skills, como o Ronaldo citou, porque a gente considera muito importante para você que quer entrar no mercado financeiro e ter uma carreira sólida, e não uma carreira relâmpago, que aconteça algo que você não consiga lidar com isso e se frustre. Ronaldão, fala um pouco mais sobre people skills, agora que você falou que mudou o termo. Então, fala um pouquinho mais como as pessoas podem desenvolver isso. Porque acho que falar sobre inteligência emocional, todo mundo, pelo menos, imagina, já ouviu em algum lugar falar sobre isso. As pessoas têm dificuldade de entender o que é inteligência emocional e como se desenvolver com relação a isso. Sobre essa e algumas outras. Legal. Eu trouxe essa... foi uma brincadeira, mas que, na real, hoje no mercado, RHs, não só no mercado financeiro, mas em outras indústrias, eles tratam, porque até o termo soft é um termo que ele aparenta leveza e, na prática, people skills, assim, você vai ser forjado para poder enfrentar situações que são complexas, né? E, na verdade, o que eu trago aqui, acho que, Bruno, não é nem mercado financeiro, é geral, é vida. E eu falo que não é também diferencial, mas é sobrevivência. Uhum. Então, a questão da inteligência emocional é um dos pontos que fez, inclusive, muitos bancários perderem espaço na indústria financeira, porque eles eram qualificados tecnicamente, mas tinham zero preparo, e os bancos mesmo olhavam um pouco para isso, né? Aí veio a tecnologia, que ela também fez que as pessoas ficassem um pouco mais ansiosas, e a questão que foi mudando o mundo, não somente o nosso mercado. Então, gestão de tempo é muito importante, é fundamental para essas áreas que trabalham em alta performance, sem uma agenda, sem disciplina, você não consegue performar. A proatividade, proatividade de você antever cenários que são óbvios, coisa que muita gente no mercado financeiro não consegue ver. A consistência, tudo que você pega para fazer bem e fazer sempre. Então, tem pessoas que até conseguem ingressar, mas se não forem consistentes, elas não se mantêm. Então, o sonho vira frustração. E são muitas outras. Acho que merecem um capítulo realmente, porque acho que essas são algumas das fundamentais, que independente de ser um cargo júnior, sênior, pleno, aqui não está falando de senioridade de cargo, mas sim de comportamento pessoal. Acho que encaixa em todos. Legal. A gente, com esse tema, claro, de demissões,
eu acho que é muito mais fácil a pessoa aceitar e principalmente entender que ela foi demitida por conta de algo técnico, algo de entrega. Mas tem 2 fatores que eu acho que é um pouco mais difícil a pessoa entender, assimilar, e isso vai prejudicar muito ela no restante da carreira, que é a parte comportamental e cultura com a empresa. O que a gente poderia falar sobre isso dentro do mercado financeiro? A cultura é fundamental, esse aspecto, porque você precisa entender ali qual que é a cultura da instituição que você está e se você concorda com aquilo. Vou dar um exemplo de cultura. O Santander é um banco arrojado, é um banco voltado para empreendedorismo. E aí ele vem e fala, pessoal, vamos abrir agências de sábado. Pô, isso causou uma comoção ali. Pô, mas você está num banco que é um banco que desafia, um banco que você quer crescer nesse banco, você vai ser o primeiro a falar, eu vou lá, vou arrebentar, fazer a meta, aproveitar esse momento. Então você tem que entender o momento e qual que é o futuro ali que você acredita para o seu banco. Mesma coisa foi o AAA, né, que foi uma pegada de vai crescer quem empreender. Então, se você está num banco onde o que você pensa ali de valores, de cultura, não batem com o seu, você está fora do jogo. Você vai se sentir frustrado, você vai odiar o seu trabalho, vai chegar domingo à noite, você vai estar pilhado, vai estar desanimado no domingo à noite, por conta de um aspecto só, cultura. E as pessoas não se preocupam com isso, elas se preocupam com o cargo. Ah, você é especialista em investimentos. Legal, mas de qual instituição? Uhum. Você quer ser qual tipo de especialista de investimentos? Você quer ganhar como? Você quer ter um fixo? Você não quer ter nada, mas você quer ter um ganho muito mais escalável? Você quer trabalhar de final de semana? Você não quer? Tudo isso pesa? Um cargo só, estou falando, especialista em investimentos. A gente traz isso para vários ambientes, então as pessoas elas ficam focadas ali no cargo, e ponto. Entender cultura é fundamental. E esse ponto, Fábio, durante muito tempo o mercado financeiro contratou pela hard skill, que é a qualificação técnica adquirida ali por um curso, formação acadêmica, e demitiu pela soft skills, hoje people skills. E eu vejo que agora, no processo de admissão, de seleção, do começo, tem um período agora que realmente os bancos olham demais a cultura, porque eles entendem que se a pessoa for muito técnica e ela não estiver numa cadeira confortável, em que ela veja os valores dela todos representados, ela não vai entregar, a parte técnica dela vai ser suprimida por essa questão da diferença de cultura e, enfim, para a empresa também não é eficiente, não é rentável para ela. Não é por conta de o salário pesar muito pouco, mas não faz sentido estar pagando para alguém estar ali se essa pessoa não tem conexão. E eu vejo que hoje faz muita diferença que tem bancos e corretoras, cooperativas, que são absolutamente distintas na cultura. Você olha assim, eu quero entrar em algum banco, mas você pode entrar nesse banco e ser muito feliz, e num outro banco você entrar e caminhar para uma depressão facilmente, porque é uma outra rotina, outra atmosfera, que não é melhor ou pior, mas que é muito diferente de você. Então, se atenta bem a isso. Boa. Ronaldão, já para aproveitar também, uma coisa que eu vejo que sempre as pessoas perguntam, principalmente para você, e ainda fica um pouco sombrio para algumas pessoas. Uma pessoa que foi demitida do Itaú, eu consigo voltar para o Itaú depois, eu fui demitido do Santander em tal momento, eu consigo voltar. Como a gente está falando desses momentos de demissões, é possível você voltar para uma mesma instituição? Primeiro, se é possível, e se é válido também, né? Porque às vezes também é a questão do alinhamento de cultura que a pessoa não está enxergando. Legal. E assim, aqui não é uma informação oficial de nenhum banco, tá? É uma percepção minha. O que eu vejo que é assim, Bruno. Hoje, a maioria das casas, elas aceitam esses colaboradores, só que tem 2 pontos. Elas aceitam, eu vejo como uma abertura muito maior para quem pediu demissão. Quando a pessoa é demitida, eu entendo que não possa haver um retorno, mas ele é mais difícil. Então, quando ela pediu demissão, e também tem um contexto da saída. Como que foi? Saiu pela porta da frente, saiu bem? Porque se a pessoa sai, ela pode ter o direito dela, ela pode estar aqui e falar, mas é meu direito entrar na justiça. Se ela entra na justiça, se de repente ela sai com um atrito, eu entendo que ela tem esse direito de pensar, mas o banco também tem o direito de entender que não faz sentido reatar uma coisa que chegou na esfera judicial. Então, quando tem processo trabalhista, acho muito difícil, para não falar impossível. E quando a pessoa é demitida, há um critério um pouco maior. Foi demitido por quê? Foi erro técnico, foi um momento de baixa performance, foi um comportamento que foi ali, que feriu a ética do banco. Então, tem que entender. Se saiu pela porta da frente e deixou ali uma boa impressão, foi uma escolha profissional apenas, ou se foi desligado por uma questão que eu não falei, performance momentânea, eu não vejo motivo para não voltar. Boa.
Chegando aqui no final do nosso 10º episódio, queria fazer uma pergunta, Fabião. Manda aí. O profissional CGC, ele corre o risco dessa demissão no mercado? Ou ele está mais à frente? Ou como você enxerga isso? E apresenta um pouquinho do CGC para Deixa eu gente. falar. Que certificação que é essa aqui? CGC? Conheço o CGA, pô, né? CGC é lifestyle, né? CGC é você ter a capacidade de raciocínio, geração de valor e consistência. Para mim, um profissional que tem essas atribuições, ele fica empregado e assim o valor dele cresce absurdamente. Capacidade de raciocínio é a capacidade de buscar conteúdo, absorver conhecimento, treinar o cérebro mesmo, quebrar a cabeça. Esse profissional é diferente. Geração de valor é como que eu vou usar tudo que eu aprendi para gerar valor para as pessoas, para gerar valor para o ambiente, para gerar valor para tudo. Porque você só constrói uma riqueza se você gerar valor. É a única forma de você construir riqueza. E, por fim, consistência. Você precisa fazer isso todos os dias. Então, tendo esse CGC que a gente adota aqui como um mantra aqui na escola, é fundamental. E aí eu queria até trazer, para a gente finalizar, esses pontos aqui, que às vezes confunde muito, hard skills, soft skills, people skills, tem também o human skills, né? Skills humanos. Então, tem tudo isso que eu quero trazer. Numa entrevista, você nunca vai falar de soft skills, nem hard skills, nem nada disso. Você vai falar, você entra, você mergulha no soft skills, no people skills ali, e você vai ali, oratória, produtividade, resiliência. Aí sim, porque aí tem a característica, senão fica muito aquele papo bonito, né? Eu tenho soft skills. Robotizado. Eu tenho aqui human skills, eu tenho people skills, eu sou de people. Pô, fala real. Tem que abrir a caixinha. Abre a caixinha, eu tenho uma baita produtividade. Qual que é o seu principal diferencial? Pô, produtividade, resiliência, inteligência emocional, oratória. Eu lembro que eu estava conversando com um dos bankers, ele falou, no programa de vocês, nesse MBA, vocês têm que colocar oratória. O private banker tem que ter uma boa oratória. Então, olha isso. Então, é mergulhar mesmo. Mergulhar. E hard skills, aí, por exemplo, as certificações. Não é falar, eu tenho hard skills. Não, eu tenho o CEA, tenho o CFP, tenho isso. Então, mergulhar, adentrar nesses pontos aqui, porque é um papo reto aqui, né, com os nossos alunos, um papo direto. Então, vai ali, mergulha ali. Não vive só de falando ali os termos ali. Boa. E é até bacana pesquisar a cultura antes, porque quando você tem a cultura ali muito bem definida, você consegue abrir essa caixinha e levar a ferramenta correta. Então, eu estou conectando o que eu tenho de conexão com você. Então, estou trazendo para o bate-papo, facilita muito para o entrevistador compreender o candidato, ele já levar meio que um recorte, levar as competências que fazem sentido para aquele banco, né? Por isso que é tão bacana ouvir pessoas que trabalham lá dentro. Não é só olhar site, olhar no Google, não. Glassdoor. Tem que conversar com pessoas que trabalham lá. Acho que esse é um grande diferencial do PAP. Essa comunidade nossa, e agora que vai vir do MBA alta renda, como já tendo liderança, a proximidade com pessoas que estão naquela casa que você quer trabalhar faz uma diferença brutal ter acesso a elas. Perfeito. Chegamos então ao fim de mais um episódio aqui dos Advisors do Banco, 10º episódio, e aqui você entendeu o porquê que os bancos estão demitindo tanto e como você pode se preparar para que isso não aconteça com você. Tem muito conteúdo, muito embasamento para que você leve para a sua carreira. Faça o convite novamente, se você ainda não deixou o seu like, deixa o like agora, porque o conteúdo foi bem legal e nós queremos distribuir para mais pessoas. Se inscreva no nosso canal, ative a notificação e você que está ouvindo no Spotify, nos classifique como 5 estrelas e compartilhe com todos os seus grupos do WhatsApp. Valeu, galera! Tamo junto! Tchau, tchau!